Vamos lá então começar mais um papo aqui no nosso podcast montado hoje. A gente tem a alegria de estar fazendo mais uma vez nesse formato, aqui dentro do 6º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste, organizado pela Comissão de Recuperação Judicial e Falência e também pela Comissão de Direito Empresarial do AB. E eu recebo aqui hoje dois queridíssimos amigos, dois grandes nomes do direito empresarial goiano e amigos, os dois, de muito tempo, né? Eu tenho um carinho, além do carinho e da admiração profissional, um carinho pessoal pelos dois. E a gente vai falar de temas muito importantes, que é essa realização de ativos na falência. Eu até estava começando aqui a conversar sobre isso. Eu que sou um desconhecedor do direito empresarial, a gente estava aqui começando a falar e eu estava começando a entender. Eu falei, vamos parar o off, vamos ligar a câmera para nós gravarmos esse papo, porque, aliás, assim nasceu, né, a intenção de fazer os podcasts. Eu tenho a alegria de receber grandes professores no IGD e me valho muito nas conversas que tenho para poder me nutrir, ser apresentado a coisas novas. Então, nesses almoços que eu tinha, nos cafés que eu tomava, falei, não, vamos aproveitar isso, essa oportunidade, esse privilégio que eu acho que eu tenho, porque conhecimento é isso, né? É criado não se sabe onde, não é só na sala de aula. Falei, vamos aproveitar isso e ecoar essas vozes para que outras pessoas possam ouvi-las. Vamos reverberar esse conhecimento que a gente tem criado aqui informalmente nessas conversas. E a gente tem tido essa felicidade. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com o doutor Flávio Cardoso, doutora Bruna Correia, ambos também professores. Bruninha, professora do IGD, uma das meninas que eu tive o prazer de ver começar e hoje atua com tanta qualidade dentro da sala de aula, ensinando meninos direito empresarial, de maneira que eles saem da sala de aula com vontade de se aprofundar mais nisso. E o seu professor tem um papel importante, é esse, de inspirar uma nova geração. Bruninha, você já tem feito isso. Muito obrigado a você por estar aqui conosco. Obrigada, querido. Doutor Flávio, que orgulho, que satisfação, que honra. Doutor João, o João Augusto é um parceiro, um amigo. Eu realmente não mereço todas as palavras e elogios. Olha, João, é uma satisfação para nós termos essa parceria com o IGD, essa amizade contigo. O Instituto Goiano de Direito está transformando o ensino jurídico em Goiás. E nós temos acompanhado cada passo e cada evolução de vocês, a proposta de vocês de construir uma instituição que forneça um ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, garanta que os seus alunos conheçam a prática. E isso transforma completamente o ensino jurídico em Goiás. Tendo em vista que havia, até então, um pensamento muito dissociado da academia, apenas teórica, da prática. E o que o IGD tem feito? O IGD tem buscado os mecanismos de aproximar os estudantes da prática e, ao mesmo tempo, garantir um ensino de qualidade. Isso vai trazer bons frutos, eu sei o esforço de vocês. Nós estamos sempre conversando, você falando da luta que as dificuldades, mas vocês são otimistas, empolgados, alegres, né? E isso é que tem feito a diferença, o propósito de vocês, o propósito de construir uma instituição que garanta os alunos um ensino de qualidade e que tenha prática. Meus parabéns e leve meu abraço a toda a equipe do IGD. Obrigado, doutor Flávio. Eu fico satisfeitíssimo com as palavras, o senhor conhece bem o dia a dia, Bruninha mais ainda por estar lá dentro, né? Eu acho que trabalhar com educação hoje é realmente nadar muitas vezes contra a correnteza, mas o aluno que se vê tocado por uma educação de qualidade e se inspira nos professores, porque a escola ainda uma paredes com uma boa regência, mas a educação é feita em sala de aula, com um grande professor, inspirador, que desperta as pessoas para aquilo que é importante ainda, que é ler. As disciplinas já foram quase todas elas estudadas e foram descritas em manuais, em doutrinas, e basta para a gente ler. É um trabalho muito mais fácil do que feito por aqueles que nos antecederam, né? Hoje o conhecimento é muito mais difundido, mas a gente não pode ter preguiça. Com certeza. Né? Porque se tem o acesso, quando ele é muito fácil, ele tira o nosso ímpeto, a nossa vontade, porque está ali sempre. Se a gente não abrir para pesquisar, a gente continua nesse anonimato cultural e não é isso que a gente tenta buscar, né, Bruninha? Com certeza. A gente vai falar aqui hoje
de tudo que vocês quiserem. Mas especialmente, e eu busquei o nome exato, realização de ativos na falência. E o Dr. Flávio estava começando a fazer uma comparação, eu que sou do processo civil, né? Ao processo de garantia do juízo, deve ser mais ou menos por aí, mas de uma penhora e depois a expropriação desses bens, né? E eu queria saber de vocês, eu que já aprendi tanto, Bruninha, no podcast que nós gravamos sobre recuperação judicial, eu quero saber como é que funciona essa realização de ativos na falência, como é que esse instituto se dá na prática, já que a gente está aqui para falar dela também, e aprender com vocês como tem sido sempre. João, é sempre bom, né? Estar aqui no IGD, minha casa, não tem nem o que falar e eu fico muito grata de fazer parte. Você vem combinando com o fundo, né, Bruninha? Com certeza, né? Isso é o Maxwell. O Maxwell passa para ela a paleta de cores. É a combinação de sempre. E ela vem depois com tudo. Mas antes do Dr. Flávio entrar mesmo no tema dele, que é o tema muito importante da alienação, acho que fazer um ampassando o que é o Instituto da Falência, né? Nós falamos no último podcast o que seria a recuperação judicial, mas o que seria a falência? A falência é, de fato, né, o encerramento das atividades. E o que a gente fala, que poucas pessoas sabem, que é, de fato, o encerramento que é regular. A falência, ela permite ao empresário encerrar de forma regular. Então, não é algo ruim. E a 14.112, que alterou a Lei 11.101, João, ela veio, de fato, dando alguns mecanismos para a falência, para que a falência seja mais efetiva. Porque tem um grande marco que fala, empresário falido. Tem lei nova, né? Já, Bruno? Já tem uma lei nova. Fala dela de novo aí. 14.112 de 2021. Já tem um tempinho já. De agora? De agora, recente. Aí depois teve a 14.195 também, que não mudou nada lá para vocês não, né? Não mudou nada. Mas trouxe um trem de processo civil no meio de empresarial. Sim. Bagunça lá. Na 11.101 não. A única que eu sei é essa, Bruninha, que mudou a citação eletrônica. É essa, A lei é de empresarial. Aí você vai ler, ela mudou a citação eletrônica no processo civil. Trem atrapalhado que vocês vão lá. Isso aí foi. Mas a Lei 14.112 deu uma outra roupagem para falência, para que tire esse estigma de que falir é tão ruim, né? A gente está num país que fala a recuperação judicial já é uma falência. Vacilar a falência, então a falência é a morte do empresário. E a gente quer tirar esse estigma porque a falência é um encerramento regular da atividade. O empresário que não deu certo precisa, de fato, encerrar a sua atividade. E um dos mecanismos de encerramento da atividade regular é o pedido de autofalência, é a própria falência. Então, o que você faz na falência, né? Você otimiza os seus ativos para pagamento dos seus credores. Então, pessoal, olha, uma empresa que entra com uma falência, ela tem 100 mil em ativo e ela tem, normalmente, um passivo muito maior. Ela tem 200, 500, 1 milhão de passivo. O objetivo da falência é justamente fazer essa otimização, resguardando, né? Resguardando os credores ao máximo e também o empresário falido, para que ele não fique com esse estigma de que ele está falido, que ele não pode empresariar. E aí veio essa Lei 14.112 possibilitando em alguns mecanismos, que é que o Dr. Flávio vai falar, que é a alienação de bens, que facilitou muito o fresh start, né? Que é o recomeço do empresário. Adoro esses nomes em inglês. Esses nomes em inglês, igual o Jota falou, pelo amor de Deus, não põe o nome em inglês. Mas é o recomeço rápido. Sim, então você tem que recomeçar, colocar o empresário novamente no mercado, colocar o empresário novamente para empresariar, empreender, que é o que fomenta a nossa economia. Então, a falência está sendo reestruturada para que ela possibilite ao empresário esse tipo de recomeço, você voltar para o mercado e não ficar como se fosse uma morte, de fato. Então, um dos mecanismos é a alienação de ativos na falência, que foi totalmente alterado pela Lei 14.112, trazendo um mecanismo muito mais rápido. O Dr. Flávio vai passar para nós um pouquinho. Entendi. Dr. Flávio, aqui é bom demais, porque eu posso realmente mostrar minha ignorância e aparentando ser só uma pergunta. Não é. Eu posso ir direto para a falência, não preciso passar pela recuperação judicial. Sim, sim. O empresário, quando ele verifica a inviabilidade do negócio, ele pode requerer a autofalência, porque a autofalência é o sistema regular de liquidação da empresa. Isso aí, João, é justamente para parar com aquela iniciativa. A pessoa tem dificuldade financeira, para aquela empresa, pega o nome do filho, põe a empresa no nome do filho, não deu certo, pega a esposa, bola, né? Põe o nome da esposa e vai criando uma situação. É muito difícil para toda a família. Então, o que acontece? A Bruna disse aqui do recomeço rápido, o flash start. A 14.112, ela vem privilegiar quem empreende, porque empreender é ter riscos.
é ter riscos. E se o Brasil quer desenvolver, ele tem que entender que muitos empreendedores vão ter sucesso, mas muitos não terão. E para que esses que não têm, nós não podemos simplesmente fechar as portas e a oportunidade para ele recomeçar. Sim. Então tem casos aqui que as pessoas, é o empreendedor, e ele fica preso numa situação de insolvência irregular que acaba completamente com aquele empreendedor. Portanto, eu quero dizer aqui um exemplo, nos Estados Unidos, um ex-presidente está até concorrendo agora, ele quebrou 17 vezes. Sim. E ele teve a oportunidade de recomeçar as 17 vezes. Então, eu estou querendo dizer é que se nós queremos que o Brasil se torne um país desenvolvido e empreendedor, a juventude possa empreender, nós temos que compreender que a falência é um dos instrumentos, a autofalência é um dos instrumentos para garantir a satisfação dos créditos do que teve para os credores e, ao mesmo tempo, aquele jovem, aquele empreendedor possa recomeçar e possa empreender de novo e possa gerar emprego, possa gerar renda e pagar impostos. Assim é o Instituto da Falência. Não é mais uma penalidade. Ele é um instrumento regular para a liquidação da empresa. Isso é a autofalência. E tem a falência que tem outros critérios, que o credor pode requerer e etc. Ou mesmo durante uma recuperação, se o plano não for aprovado, você tem a falência, ou então o descumprimento do plano. Tem várias fases e várias situações que podem chegar à falência. Mas a autofalência é esse recomeço rápido que o credor vai. E todo o judiciário, os profissionais que estão manuseando o direito empresarial, têm buscado a mudança desse entendimento, porque o Brasil, João, é um país difícil de empreender. Aqui não é um país para amadores. Empreender no Brasil é uma situação de alto risco. Porque nós temos um custo do Brasil muito alto, nós temos uma situação de insegurança jurídica muito grande. Uma imprevisibilidade de decisão. Uma imprevisibilidade. E nós temos também aqui a dificuldade mesmo no mercado. O Brasil é um país, a nona economia, oitava, décima, enfim. Mas nós estamos aqui numa situação hoje do Brasil, vivendo uma situação difícil, sobretudo aqui em Goiás, em que nós pautamos pelo agronegócio, nós estamos vendo a queda de preço, e isso vai trazer uma série de dificuldades para vários empresários. E o que fazer? Pegar esse empresário, deixar ele impossibilitado de empreender novamente, ou nós queremos que essa pessoa, essa vida, esse cidadão que está aqui possa voltar a empreender. Então é com esses dizeres que eu começo aqui, tentando esclarecer para você que a falência a pessoa pode requerer e é um instrumento regular para ele não precisar utilizar o nome do filho, o nome da esposa e começar a retomar a vida dele. Acho que é isso que é o exemplo, o que trouxe para nós a 14.112. Porque os riscos do negócio já são tantos, né? São vários. Você não pode somar a esses riscos o risco de não dando certo, você ficar fadado a não poder empreender mais, né? Porque é o que muitas vezes acontece. Uma penalidade eterna, né? Muitas vezes chega no nosso escritório situação de pessoas que está falido há 10, 20 anos. Inacreditavelmente. Ontem, inclusive. Ontem mesmo, um empresário chegou, falou, olha, eu não estou podendo viajar, meu passaporte está com bloqueio. Eu falei, quanto tempo tem isso? Falei, olha, deve ter uns 10 anos. Eu falei, mas o que está acontecendo com a sua... Eu vou analisar. Então, porque hoje a situação, 2 anos apurou, acabou e volta à vida. Então nós vamos ver. E isso, João, se nós consultarmos os vários processos que começaram, um decreto-lei 7661 de 45, então centenas de processos paralisados dentro do judiciário, em que as pessoas perderam, assim, 20 anos, 30 anos sem poder empreender. Para você ver como eram feitas as coisas do Brasil. E isso, logicamente, você põe explica isso para o empreendedor, ele vai querer empreender ou ele vai querer buscar outro mecanismo, um serviço público ou mesmo ser empregado, porque a sociedade precisa de todo mundo, precisa do servidor público, precisa das pessoas que vão trabalhar e precisa das pessoas que vão empreender. Essa é a sociedade. Sim. Se nós estamos eliminando as pessoas que vão empreender e lembrando que as empresas que geram a renda para os demais setores, inclusive para o Estado, como é que nós vamos ficar a nossa sociedade? Como é que o Estado vai se manter? Como é que a sociedade vai se manter? Onde é que vão gerar empregos? Ou nós vamos ter que trazer empresas de fora? É esse o instrumento que nós queremos para o desenvolvimento do nosso país? Então, a falência é um instrumento importante, inclusive social. Eu vou explicar aqui, João, da liquidação de ativos, ela começa já com alguns princípios. Primeiro, a celeridade. Quando você arrecada os bens, você tem que arrecadar. É nomeado, decretou a falência, João, já é nomeado
o administrador judicial ele vai lá e faz a arrecadação imediata. E faz a avaliação. Ele vai apresentar um cronograma de venda dos ativos. Antes, não. Antes nós tínhamos exemplo, quando a Vale quebrou, a VASP, nós ficamos lá ativos, bens, aviões paralisados em pátio, 20 anos. 20 anos. Tem uns que foram vendidos agora. Agora, recentemente. São riquezas que tinham que voltar para o mercado para gerar mais riquezas, que se perderam, tendo em vista uma concepção nossa do processo de falência. A falência, ela é uma execução coletiva. E ela tem as peculiaridades. E nós queremos aqui criar as condições para que o credor possa receber também rapidamente aquilo que até as forças da massa, até as forças dos ativos. Então, a 14.112, ela veio mudando o regime para a liquidação dos ativos. E o princípio maior é a celeridade. Então, é feita a falência, é feita a arrecadação, e é feito um cronograma para a venda. E se não tiver a relação de credores ainda? Não importa. O bem, a riqueza, que é o bem, vai voltar para o mercado. Sim. E vai circular, que é o princípio. Sim. E o recurso vai ficar à disposição do juízo para definir quem tem que receber e a ordem que tem que receber, conforme diz o artigo 83 da Lei 11.101. E você não tem depreciação. Porque muitos bens depreciam, né? Exatamente. E quando convertidos em pecúnia... O objetivo é otimizar. É justamente isso. Não deixar perder aqueles bens. Deteriorar, criar depreciar valor. Em alguns casos tem até bens perecíveis, claro. Que você tem que pedir a venda direta. Sem contar que convertidos em pecúnia, você consegue fazer divisão. Sim, sim. E você sabe o que é legal, João? Que falando um pouquinho de processo civil com a parte de falência, pois é, isso que eu te perguntar. Houve uma sumarização do rito? Não. Não, o rito é o mesmo. O rito é o mesmo. Só que houve a questão de agilidade na parte da venda. E eu ia até trazer. Tá. Porque a questão do leilão, por exemplo, do leilão do processo civil. Nós temos o leilão regido pela 14.112, pela 11.101, lá no artigo 142, que fala das chamadas, que é um pouco diferente da chamada do processo civil. Que agora foi colocado no processo civil lá no final. Exato. Né? 70 primeiro adjudicação, alienação administrativa particular... Exatamente. Leilão online, para depois você pensar em esta pública e tal, que são mecanismos caros, geralmente pouco efetivos, não sei como acontece. Pouco efetivos, encontra-se pouco valor, e quem vai nesses leilões quer comprar por pequeno preço. Isso. Então, hoje no processo foi colocado lá no fundo. Adjudica-se, tenta adjudicação primeiro, alienação administrativa particular, ação online. E antigamente na lei de falência também era difícil. Então, o que acontecia? Igual o Dr. Flávio falou, independentemente do processo de falência, se é um processo de falência pedido pelo credor ou pelo próprio devedor, ou a convolução da falência na recuperação judicial, tem como convolar o procedimento. Recuperação em falência, né? Convola o procedimento de recuperação em falência, independente de algumas causas que acontecem durante o processo, né? Durante o procedimento. Independente dessas causas, a gente utiliza o 142, que é como vai vender os ativos. Então, essas 3 chamadas. Hoje a gente tem 3 chamadas, João. Por qual razão que a gente tem essas 3 chamadas? Antigamente a gente tinha que vender no primeiro leilão por 100% da avaliação e no segundo leilão 50%. Preço vil. Exatamente. Não pode ser vil. Não pode ser vil. Não existia essa possibilidade de vil. E hoje, com a 14.102, acabou o preço vil. Não existe mais preço vil. Porque o que acontecia? Preço vil, as falências iriam ficando por anos e anos e anos, estocadas. O caso da Varg, por exemplo, você não conseguia vender. Porque o preço era alto, a pessoa não queria comprar, não podia dar o preço vil, então ficava lá. Atrapalhando o quê? O processo, o custo do processo. Se você não vende, você não paga credor, você não encerra o processo de falência. O processo de falência, ele era eterno, praticamente. Então, assim, você tinha processos de 10, 15, até hoje você tem. Mas com essa utilização do 142, que você tem 3 chamadas. Então, a gente fala, primeira venda vai ser por 100% da avaliação, segunda venda por 50%, se não tiver frustrado, vai por qualquer valor. Então, não tem mais o preço vil. Então, João Augusto, olha, eu vendi aqui por algo avaliado por 100 mil, vendi por 10 mil. Que absurdo que você vendeu por 10 mil. Melhor 10 mil agora do que nada, do que os bens todos. E se alguém reclamar, o João achou que é o preço vil, tem que pagar mais. Sim. Então, abre a possibilidade, tudo bem. Não tem, se você falar que é baixo, você tem que pagar mais. Deposita e adjudica. Exato. Justamente.
Então você otimizou ali a venda rápida. Você vende de uma forma rápida para começar a pagar os credores, para não ser aquele processo eterno igual era antigamente. Então o 142 foi alterado, essas 3 chamadas foi muito bom para o processo falimentar, que é o que o Dr. Flávio disse, a agilidade do processo. Eu não posso ficar com aquele maquinário lá 5, 10 anos, porque daqui a pouco não vai valer nada, vai ser sucata. Igual foram feitas várias falências. Várias falências. Vender pelo preço de ferro. Exatamente. Por quilo. O que é uma indústria? João, quando você arrecada uma indústria, por exemplo, eu já atuando como administrador judicial, nós arrecadamos uma indústria de bolachas. O que lá é em Aparecida. arrecadar? Arrecadar é você vai inventariar tudo que tem. Você arrecada, você faz um laudo de arrecadação dos bens. Olha, tem esse maquinário, tem esses imóveis, tem esses ativos. E os ativos, eles podem ser cheque, título de crédito. Tangíveis e intangíveis. Existe um processo de constrição desses bens, como acontece no arresto, na penhora? Justamente. Eles ficam, a arrecadação, ele vem para a massa sob a responsabilidade e tutela do administrador judicial. Ele passa a ser uma garantia do juízo justamente. no menos no depositário. Que é o administrador judicial. Que é o administrador. Então ele faz todo o inventário. Mas ele fica vinculado ao juízo. Fica vinculado ao juízo. Uma eventual venda, ele está fraudando a execução, Exato, que é Sim, não. O falido, né, o empresário, ele é afastado. Quando há falência, ele é afastado de todos os bens. E aí a administração passa a ser da administração judicial. Então ele é afastado, a arrecadação, é feito o inventário de todos os bens, tangíveis e não tangíveis, né, os intangíveis, e aí é encaminhado para o juízo, é feita a avaliação. Logicamente que tem situações muito específicas em que o administrador judicial vai precisar do auxiliar para avaliar, inclusive marcas, etc. Sim. E aí ele vai apresentar um cronograma de venda, que fala em 180 dias, porque essa era a grande preocupação. E ele vai trabalhar ali para poder liquidar, para vender aqueles bens. A lei criou esses mecanismos para poder facilitar. João, e a venda pode ser de várias formas. Ela pode ser em bloco, ela pode ser por unidade produtiva isolada. Por exemplo, quebrou uma empresa, ela tem 5 parques industriais. Você não precisa vender os 5 juntos. Sim. Por quê? Cada parque você pode vender separado. Vai depender muito da avaliação e a melhor forma para arrecadar o recurso para o pagamento dos credores. Mas o que é importante, se você eu arrecadei essa empresa de bolachas lá em Aparecida e ela tinha 4 linhas de produções. Tinha o biscoito laminado, tinha o biscoito recheado, tinha a rosquinha e tinha uma série de outros lá, os salgadinhos, etc. Se nós deixássemos parado aquilo ali iria virar sucata. Sucata, mecanismos que nós tínhamos lá, setor, toda uma área de produção que veio da Itália, outra da Alemanha. Se nós não dessemos manutenção ali, e a massa não tinha recurso nenhum. Não tinha recurso nenhum. Então eu fui nomeado, fiz a arrecadação, inventariei, fizemos uma avaliação e submetemos a venda. E nesse caso, especificamente, quem trabalhou, é um caso de muito sucesso, porque quem trabalhou é um grande juiz que atua em Goiás, que é o doutor J. Leal, e foi importantíssimo o empreendimento. Nós conseguimos arrecadar e vender no prazo de 8 meses. Uau. Vendemos em 8 meses. E nesses 8 meses, aquela indústria que estava parada voltou a gerar riqueza, empregos, renda e impostos. Hoje essa empresa, eu não posso falar o nome, mas ela gera mais de 600 empregos diretos. Porque a venda de uma dessas estruturas conseguiu dar energia para o restante? O restante. Quando nós arrecadamos, então estamos falando da venda, aí você vai formar um quadro de credores. Tem os extraconcursais que ficam fora. E nós começamos então o pagamento. Pagamos mais 400 trabalhadores. E isso, inclusive, pagamos os credores, parte dos credores de garantia real. Foi tão inusitado, João, que quando nós fomos pagar o Banco do Brasil foi a primeira vez que nós estamos recebendo. E nós temos que criar um mecanismo para receber dinheiro em falência que nós nunca tínhamos recebido em Goiás. Então, você imagina o tão singular, o que era o processo de falência. Não se vendia nada, não se pagava ninguém e se perdia os bens. Então, ali nós conseguimos pagar a riqueza, os bens, né, arrecadados, tanto o imóvel quanto o maquinário, etc., voltou a ter a sua função social. Porque uma coisa, João, que nós temos que dizer aqui é que as empresas têm uma função social. E o artigo 43 da lei, ele diz lá, olha, e isso nós nunca, no Brasil sempre foi muito mal visto isso. Olha, tem uma função social que é gerar empregos,
é gerar renda para o governo, impostos, é gerar riqueza para a nação. Por isso, eu gosto sempre de fazer esse exemplo, utilizando o direito comparado. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós estamos vendo lá que a General Motors passou por recuperação judicial. O governo lá aportou recurso para não deixar aquela empresa multinacional quebrar, porque a riqueza não é só dos acionistas, a riqueza é do país. Então, toda vez que a gente vê uma grande empresa nacional quebrando, você pode ter certeza que não perde só os empresários, só os trabalhadores que estão ali, perde o país, perde a sociedade. Então, quando é feita essa arrecadação, o objetivo maior é coloque o bem de novo no mercado e volte a gerar riqueza para o país, que é a função social da empresa. E aí, com essa arrecadação, João, começa-se então o pagamento dos credores, que é outra etapa. Mas arrecadar e vender, nesse ínterim, há uma série de peculiaridades que eu quero reportar passo a passo para vocês, o pessoal que está nos ouvindo, os estudantes e todo mundo, que isso não é um mecanismo tranquilo de ser feito. Porque quando você faz a arrecadação, você vai inventariar, você vai juntar aqueles bens. Mas no meio da arrecadação, você pode arrecadar um bem que não é da empresa falida. Você já imaginou isso? Acontece. Eu atuando como administrador, já aconteceu. De arrecadar bens que não eram da falida. Mas você está na missão ali de arrecadar tudo. E depois você vai, conforme as provas vão juntando. Os embargos. Justamente. Aí a pessoa vai entrar com a ação reivindicatória. E aí na falência não é nem os embargos, né? São os pedidos de restituição. Restituição. São próprios lá do artigo 85 da lei. É um processo incidente ao processo falimentar. E você fala, arrecadou um bem que é meu. Aí você pede a restituição. Aí você vai analisar os documentos. Não são embargos de terceiro, então? Não precisa. Ele é feito incidentalmente? Incidentalmente. Dentro do... Vê que é a peculiaridade do processo. Olha, teve um caso aí no posto de gasolina que nós arrecadamos, tinha uns bens lá que não eram mesmo do falido. A gente fala falido da empresa. Uhum. E aí a pessoa entrou requerendo a restituição, nós analisamos, deu um parecer favorável e ele foi lá e retirou. Essa arrecadação gera intimações. Gera intimações. Quando você aos proprietários ao falido e aos credores. Por edital. Mas, por edital. Por edital. É a forma que os terceiros teriam para se dar publicidade. Exato. Isso. Então você é decretada a falência, é publicado o edital. Jornal de grande circulação, Diário Oficial de Justiça. Uhum. E você arrecada a partir do... O próprio falido fala, olha, muitas das vezes esse bem não é meu. Aí você vai analisar, porque pode ser também que tenha que tirar um bem que é dele, algum comodato, né? Um leasing que pode ter, uma arrecadação fiduciária que não está sujeito. Isso tudo nós temos que analisar. Então é um processo complexo, sabe, João? Até você definir realmente o que pode ser levado à liquidação. Então você tem que... Porque de repente você pode vender um bem que não é da empresa. Então a acuidade, o zelo da administração judicial e mesmo do advogado do falido, dos credores, é muito grande nesse momento. Feita a arrecadação, vamos passar para a avaliação. Pode ser também que a avaliação sofra impugnação. O falido fala, não, eu acho que vale muito mais. Sim. Ou o credor fala, não, vale muito mais. Né? Ou mesmo o Ministério Público também pode manifestar nos autos. Então, esse processo tem todas essas fases. Mas, superadas essas fases, encontramos lá um valor. Nós requeremos a venda para o juiz. Olha, juiz, estamos aqui requerendo a venda desse bem. Precisa ter todos os bens de uma vez? Não, você pode ir vendendo, igual eu falei, preferencialmente leilão eletrônico, né? Hoje também, o CPC também é assim. E tem uma série de modalidades no 43. Mas só aquelas modalidades? Não. Você pode, inclusive, criar uma outra modalidade. Os credores, os credores podem adjudicar, por exemplo, pegar toda a massa, falar, olha, nós temos tanto de crédito, foi avaliado pelo mesmo valor e nós como credor, queremos adjudicar. Eu fiz uma situação dessa numa empresa pequena, que era uma empresa que fazia marcenaria. Então, tinha um passivo trabalhista muito grande. E os trabalhadores falaram, nós temos interesse em ficar, tocar a firma. E aí foi feita a adjudicação. Hoje eu passo lá e aqueles trabalhadores, eles receberam os seus créditos com a adjudicação do parque industrial. Então, até uma questão, uma peculiaridade do processo de falência. Normalmente você acha assim, o processo de falência, de fato, por regra, é o encerramento da atividade. Então você encerra a atividade, afasta o devedor. Mas há essa possibilidade, igual o Dr. Flávio bem mencionou, que é a falência ser vendida em pé, né? E ela ativa, ela aberta. Você só tira o empresário que não deu certo e
coloca outro empresário, que foi esse caso. Os funcionários, depois da arrecadação... Faz a sucessão, né? Exatamente. Eles alugaram o galpão, eles quiseram ficar na falência e fizeram aquisição. Então, foi algo muito mais, que é o que fala, né? A preservação da empresa até mesmo na falência. Você preservou a atividade ali, para que a atividade continuasse e tirou... Porque a empresa é a atividade. É a atividade. A empresa é a atividade. É justamente isso. E você preservou ela, como a lei própria diz. A Bruna tocou numa situação aqui muito importante. Durante a falência, eu posso ter um galpão, um parque industrial e posso arrendar, fazer um contrato de arrendamento. Para que isso gere recurso, o recurso vai para os credores, para o processo. Mas você também pode, João, durante a falência... Pagando com os frutos, né? Pagando com os frutos. Você pode, durante a falência, verificar que aquelas indústrias ali, elas compõem um parque industrial muito mais complexo. E você sabe que tem um concorrente que tem interesse e você pode conseguir um melhor valor. E pode construir uma aquisição através de uma proposta. Acima da avaliação. Ou seja, para os credores é melhor. Claro. Que não é o mesmo mecanismo que está ali, mas você construiu o mecanismo e apresenta para o juízo. Olha, tem uma empresa concorrente aqui, ela tem interesse na aquisição e está fazendo uma proposta firme, depositando, né, o valor inicial, 5%, 10%, que realmente quer fazer a aquisição. E geralmente ela que se apresenta ou é feita uma oferta a ela? Normalmente ela se apresenta. Tá? Os investidores se apresentam. Até para evitar perder para um outro grupo. Justamente. Que concorre igualmente com Justamente. Então, a liquidação dos ativos, ela tem peculiaridades, tem que ter sensibilidade da administração judicial, do juízo, dos credores, do falido e do Ministério Público, para dar certo. Nesse caso que eu falei dessa marcenaria, eu fiquei muito satisfeito, porque nós conseguimos pagar os credores trabalhistas e, ao mesmo tempo, pagamos a classe. Lá não tinha garantia real, foi criptografado, que tinha que manter uma parte, mas ali voltou a função social. Naquele mesmo caso, daquela indústria de bolacha. Agora teve um caso, uma situação, nós fomos nomeados como administradores judiciais numa empresa de distribuição de medicamentos. E isso foi altamente complexo, porque o medicamento, ele tem data de validade, João. E você não descarta ele em qualquer lugar. Gera custo, ou seja... Até o descarte dispendioso. E o prédio era alugado. Você imagina, e não tinha recurso nenhum. Então, antes de mais nada, nós comunicamos isso, precisamos vender urgentemente. Antes, e estabelecemos o valor e fizemos a venda. O valor, João, o medicamento, vendemos para hospitais, tudo regular, mas nós íamos perder tudo. E mais do que isso, ia gerar um prejuízo gigantesco, porque nós estávamos na administração e não tínhamos dinheiro para tocar. Quem iria pagar aquilo ali? Então conseguimos vender, entregar o galpão, mas então tem cada situação, João, que eu falo, cada processo é um processo. Né? Não tem um remédio ou uma receita para todos os casos. Então é a sensibilidade, a razoabilidade que os profissionais vão estar atuando para poder trazer o melhor benefício para o processo. Como a falência é uma execução coletiva, o escopo final é pagar a satisfação dos créditos. Né? Só que, desde a venda, desde a arrecadação, a avaliação e a venda, existem situações que há uma necessidade de atenção e de uma técnica apurada do profissional. Tanto da administração judicial como o advogado que está atuando pela falida, o advogado que está atuando pelos credores. Porque qualquer situação pode gerar um prejuízo muito grande. Muito grande. E quando o bem, eu estou falando, mas o bem tem um valor expressivo. Por exemplo, nós vendemos uma vez aqui uma fazenda de quase 200 milhões. Obviamente, se você for no mercado e deixar correr no mercado, 200 milhões, a doutora Bruna disse, olha, aqui é tão diferente, João, pela função social. O primeiro leilão 100%, o segundo 50%, o terceiro qualquer valor. E aqui não tem valor, preço vil. Se chegasse nessa fazenda de 200 milhões, que nós conseguimos vender, e fosse para o terceiro leilão, poderia vender, inclusive, por 300 mil, poderia ter vendido por 30 mil, 100 mil, porque não tem preço vil, por 1 milhão. Entendeu? Claro. Então, além de ser caro. Além de ser cada caro. procedimento desse, você tem leinoeiros, tem um monte de gente que ganha para trabalhar nisso,
e no final das contas você não encontra o valor mais justo possível. Correto. Então nós buscamos ali, nesse E caso... conta do outro lado com gente profissional para comprar nesses É uma termos. oportunidade muito Nós criamos... Existe um mecanismo Stalk Horse, que é o cavalo perseguidor. Ou seja, você já leva a proposta vindo para dentro do processo. Olha, eu tenho esse bem aqui e estou vendendo por tantos milhões. E a proposta está aqui. Se tiver algum outro credor ou algum outro interessado em pagar um valor maior, nós também vendemos. Entendeu? E aí você barra as especulações. Porque conseguimos vender o imóvel num valor justo, que nós entendemos, aí eu estava atuando como advogado. Tá? E em uma recuperação, porque é o mesmo modelo do 42. E conseguimos evitar o terceiro leilão ou a venda de 50%. Então são mecanismos que o advogado, que o profissional tem, que está atuando no processo, tem que saber. Porque senão ele pode também criar uma situação de muita dificuldade. Desses mecanismos, Bruna, quais são novos? Quais não existiam? Houve uma mudança na ordem dessa liquidação? Ou é mais a questão do tempo? Que o senhor falou que agora existe um tempo limite? Quais são as reais novidades? Na verdade, a real novidade, que é a mais importante para nós, além do tempo, né, que enxugou o tempo, é a questão da terceira chamada do leilão. É essa a grande questão. Essa é a grande matada, porque não tem mais preço vil. E foi afastado também a proposta fechada, né? A proposta fechada que tinha. Mas isso não significa que não possa ser feito. Sim. Porque lá... Você pode vender em parte, eu posso vender tudo. Não, porque lá diz e pode ser outros mecanismos. Outros mecanismos. Ela dá essa abertura. Entendeu? Né? Se você chama o comitê de credores, olha, tem um outro mecanismo para nós vendermos que não está previsto aqui na lei, que não é leilão, que não é adjudicação, que não é leilão, praça pública. Tem um outro mecanismo aqui. Vocês aceitam? Nós aceitamos. A época, quando tirou o preço vil, foi muito criticado. Assim, olha, mas é ruim porque vai vender por um preço menor e aí a pessoa que vai comprar também vai lucrar muito. Só que vem a grande pergunta, qual que é o problema da pessoa que comprou lucrar muito? Uhum. Se ela tá comprando e ela vai ajudar a massa, porque ela vai, de fato, depositar um dinheiro para a massa e a massa vai conseguir pagar os seus credores, mesmo que de forma parcial, mas ela vai conseguir ali movimentar, qual que é o problema? E isso foi dando certo na prática. Uhum. É algo muito bom para encerrar os processos de falência mais rápido. Muitas vezes, está vendendo uma indústria, que é um valor altíssimo. Quem está interessado, fala, eu vou pagar tanto e vou parcelar em 24, 48 meses. Te leva para os credores, existe a proposta. Se os credores aceitarem, porque se vender uma indústria é muito difícil, João. No parque industrial, ele é sempre formatado por um determinado fim com aquele maquinário. Se você não tiver interessado, você só tem um imóvel galpão. E aquele maquinário, tudo aquilo, tem um valor muito expressivo. E se você desmontar aquilo ali, vira sucata. Eu vou dizer um exemplo de uma empresa lá em Anápolis, que era empresa de óleo. E quando ela faliu, estava cheio de óleo. Só que esse óleo é algo perecível. E demorou-se para vender. Então perdeu-se lá milhões nessa situação. Então, assim, João, é essa sensibilidade que tem que ter para poder buscar o melhor resultado para o processo e a satisfação dos créditos. E o tanto que o procedimento de falência é diferente, né? Você vê um processo totalmente diferente do rito do processo civil, do rito do que a gente está acostumado. Tem tantas peculiaridades, a questão do pedido de restituição, as 3 chamadas, é algo bem diferente do que a gente está acostumado à prática. Se nós temos uma situação aí, a pessoa comprou lá por um preço tal, pode haver impugnação, arrematação em 48 horas, desde que é feito o depósito de 10%, entendeu? Então pode ser feito. Então tem assim, também tem os mecanismos nossos aqui do Instituto Falimentar, e são muito específicos, né, da própria lei, do microsistema. Uhum. E o que importa mesmo é sempre o objetivo, que é a celeridade hoje, a celeridade para arrecadação, para pagamento dos credores, para que o empresário, aquele que realmente faliu, né, sem fraude, possa retomar a sua atividade. Esse é o princípio maior. Perfeito. Eu até, a partir da fala de vocês, eu evitei uma provocação. É um procedimento que nunca poderia ser arbitral, portanto. Né? Jamais. Por essa questão social, por todo esse zelo que você tem que ter com a questão da empresa gerar tantos proveitos à sociedade de maneira geral. Né? Porque eu sempre defendi a execução civil acontecer de maneira privada, de maneira arbitral. Porque, se você pensa bem, eu oportunizo hoje que a parte cognitiva da formação do título seja feita por um árbitro,
mas a que exige mais Execução. intelectualidade e essa questão do zelo com as provas e tudo mais. Mas eu não permito que a execução Seja feita Sim. lá. seja feita por um árbitro, que seria muito mais razoável, uma vez que se eu dou isso a uma empresa arbitral que tem muito mais vocação para colocar os bens penhorados à venda e ganha para isso e tem muito mais agilidade, não tem porquê você não ter, como acontece em vários países europeus. Agora, Sim. essa execução nossa aqui, Ela é a ela execução tem traços coletiva. completamente Completa. distintos da execução civil comum, que certeza. se dá entre um exequente e um executado. Com certeza. Até porque depois de formado o quadro de credores, João, tem uma situação de credores, por exemplo, previdência. Ele é uma situação extraconcursal. Sim. Ele vai receber antes daquela relação de credores. Uhum. Olha para você ver. E isso vai criando. O que a massa gastou para arrecadação Tem antes. crédito de banco também que são extraconcursais, né? São. Sim, as Aí, alienações fiduciárias. tem alienações fiduciárias, né? Tem contrato de leasing, tem uma série de contratos, compromisso de compra e venda, tem uma série de situações específicas da lei, cessão de crédito, que são muito peculiares, e está estabelecido no 49. Mas além desses, existem também outros que estão previstos, né? E tem critério para pagamento mais rápido, trabalhista, enfim. Uma série de. A lei é complexa, a formação do quadro é complexa, o início do pagamento tem que ser feito a partir dessa análise do conjunto dos credores, mas o que importa é que hoje a 11.101, através da sua alteração, ela criou um mecanismo para dar celeridade. E aí eu quero falar um caso específico que nós temos aqui em Goiás, que é o caso da Encol. A Encol foi a maior construtora, não do Brasil, da América Latina, João. E é o exemplo maior que nós temos, foi a maior falência, e até hoje, ela é de 98, então nós estamos falando aí mais de 30 anos, né? Estamos falando aí Não existe quase um 30 específico, anos. Ainda foi feito ainda no decreto 6661, de 45. Então nós estamos falando de um processo há mais de quase 3 décadas, tramitando no judiciário, e até hoje vendendo bens. Manter uma massa tem um custo altíssimo. Altíssimo, João. E a complexidade da venda, e eu não sei se você sabe que quando a Encol quebrou, João, ela tinha mais ativos do que passivo. Olha. Ou seja, se bem conduzido. Mas não tinha recuperação judicial. Nós tínhamos uma concordata, que era um mecanismo tipo uma pré-falência. Então a recuperação. Então, como é que uma empresa. Então a gente vê muito. Olha, gente, a empresa entrou em recuperação, mas ela tinha mais ativos do que passivos. Você tem que entender que tem 2 tipos de ativos: o ativo circulante e o ativo permanente. Sim. E o que mantém a empresa pagando os créditos, que dá a liquidez para ela, é o ativo líquido dela. Entendeu? Porque é o ativo circulante. Para ela existir. Isso, é o ativo circulante. A Encol tinha o ativo dela muito maior, mas era o ativo permanente. Sim. Ou seja, ela tinha muito mais bens imóveis do que dívidas. Ela não tinha liquidez. Mas ela não tinha o que? Ativo líquido, né? Ou seja, ela não conseguia pagar suas contas com apartamento, com imóvel. Se tivesse uma situação de recuperação naquela época, pode ser que nós hoje em Goiás tivéssemos a maior consultora da América Latina, que nós já tivemos. Que gerava lá, quando ela quebrou, mais de 4 mil empregos diretos. Para você ver a importância da Encol. Até hoje, os métodos construtivos que foi desenvolvido para a Encol são desenvolvidos por outras construtoras. Então é um marco muito grande e é um marco também no exemplo do direito falimentar. Muitos credores estão para receber, um processo altamente complexo, eram vários bens e foram sendo vendidos, enfim. Mas hoje seria uma situação bem diferente, talvez até mesmo a situação da Encol. Você acha que esse tabu que existe, né? Quando você fala de recuperação judicial para as pessoas de maneira geral, ainda quem conheça do direito, mas conheça na superfície ou não conheça nada, existe esse tabu porque os grandes casos que se apresentam de recuperação judicial foram esses casos que socialmente acabaram representando um calote geral, né, Bruna? E fica esse... Fica. Exato, esse tabu, João. esse tabu ele é existente, ele é frequente. Ele é real, mas ele né? também Real. é construído, João. Ele é construído. Eu quero entender. Porque é assim, olha, a recuperação judicial, ela realmente é abarcado uma série de questões. Por exemplo, nós podemos falar aqui o caso das lojas americanas, que aí os diretores estão sendo investigados.
né? Isso é uma situação clara, que houve fraude, irresponsabilidade, conduta criminosa por parte dos administradores acionistas. Outra coisa é nós deixarmos uma rede igual as lojas americanas fechar. Sim. Então, são duas coisas muito distintas, que o Brasil ainda tem um processo de construção disso. Claro, de entender. É tudo muito jovem, né? A lei é muito jovem, tem que construir. Olha, há um grande calote aqui. Bem, como é a nossa democracia, como aliás. é a nossa democracia? Não temos nem 4 décadas, né, de democracia, estamos com 30 e poucos anos, né, de 88 para cá, nós estamos com 26 anos, né, de democracia. A lei também é muito jovem, de 2005 para cá. E óbvio que o Brasil, é o que eu falo, não é um país de amadores, né? O Instituto é muito importante e é um instituto que vem no direito comparado do direito americano, né? E os Estados Unidos têm a maior indústria, o parque empresarial do mundo. E, obviamente, que eles criaram um mecanismo para proteger as empresas, sabendo dos riscos de empreender. Então, nós trouxemos para o Brasil. O Instituto da Recuperação Judicial, ele é instrumento para salvar empresas, não empresários. Perfeito. Tá? Então, ele é para salvar empresas. Agora, se o empresário cometeu algum ato... Importante isso, hein? O ato... Frase das mais significativas, eu acho. Porque você separa... Que parece óbvio, mas tem que ser dito. Tem que ser dito. E o tempo todo tem que ser dito. Porque muitas vezes o empresário cometeu uma fraude. Mas a empresa, ela tem outra personalidade jurídica, ela tem uma outra função social. Claro. Então, se você consegue separar isso, por exemplo, a Lojas Americanas hoje, pela recuperação, está rodando. Quantos mil empregos, impostos estão gerando? Agora, quem cometeu as falhas, fraude, etc., esses vão responder. O importante no Brasil é a gente ter essa maturidade. Quando há uma operação em face de uma empresa, você tem que saber o que é empresa e o que é o empresário. E você não pode colocar tudo no mesmo lugar, porque isso vai gerar um mau problema. Claro. Você vai começar a quebrar empresas que geram impostos, que geram empregos, que geram riqueza. E ao mesmo tempo, você cria uma situação que o empresário deve ser investigado e você coloca tudo junto. Sim. E nós tivemos algumas operações no Brasil que talvez por falta dessa maturidade nossa mesmo, de compreender os institutos, as personalidades, personalidade jurídica, personalidade natural, né, a pessoa natural, mistura-se tudo. E de repente você criminaliza a empresa e penaliza a empresa. Ou seja, você penaliza um conjunto de pessoas, trabalhadores, fornecedores. O próprio fisco é penalizado porque ele deixa de arrecadar. A sociedade como toda é penalizada. Entendeu? Então isso é muito grave para nós. E é um instituto de criação humana, legiferante, fruto aí de uma legislação extravagante. E, obviamente, vai passar por amadurecimento. Sim. Então, não é um atestado contra o Instituto, mas entender que nós temos nossas nuances, nossas questões distintas, e a partir daí, como acontece com essa lei, e criando mecanismos para que ela seja mais efetiva. E nos outros países também, João, existe fraude. As pessoas pensam que só o Brasil, não. No caso de Portugal, nós estamos acompanhando, a grande rede está com fraude. Prendeu os diretores e a rede continua. Não é só nossa mãe que fez isso. Não. E nos Estados Unidos também existem isso. Agora, é importante separar o que é a empresa e o que são os dirigentes. Porque senão você começa a misturar e cria um ambiente horrível. Hostil. Para a própria atividade se estabelecer. Então, e isso é importante ser dito, e eu digo, por que existe essa grande campanha da recuperação judicial? João, aqui no Brasil, diferente de outros países, hoje o Instituto está muito fragilizado, eu digo assim. Eu gosto muito quando o Manuel Justino, que é um grande doutrinador nosso, o Pereira Calça, o Manuel Pereira Calça, fala, olha, fizeram muita maldade com a lei de recuperação, porque praticamente os bancos estão fora da recuperação judicial. O governo está fora da recuperação judicial. Então, o lobby foi tão grande que foram tirando os créditos. Eu entraria nisso. Entendeu? E aí existe uma campanha muito grande para falar da recuperação judicial e etc. Olha, vamos aumentar os juros. Se vai ter muita recuperação, vamos aumentar os juros. Eu digo para você que o Brasil tem os maiores juros do Brasil, hoje, né, do mundo. Foi feita uma série de leis, você sabe disso, né? A lei das garantias, etc, tal, e os juros não cedem no Brasil. Porque é uma política também nossa, né? Da nossa sociedade. Então, a recuperação, ela é um instituto válido.
né? A falência também é o instrumento correto. E eu quero dizer para você que não é todo mundo que pode falir, né? O plano de saúde não pode falir, bancos não podem falir, então instituições financeiras que são regulamentadas por outra lei. Mas, quando é feita a liquidação, João, ela passa a correr pelo Instituto da Falência. Mas isso aí é uma outra história para nós conversarmos numa outra oportunidade. Eu tenho uma última provocação que veio de uma outra conversa que eu tive, e ela é amadora mesmo, mas como todas as perguntas foram, aproveitem disso, porque tem aqui um cara que desconhece o Instituto, então está perguntando realmente para conhecer. Isso aqui é uma verdadeira aula, né? Nem sempre o conhecimento formal é o que você está buscando, então são oportunidades como essa, de diálogos abertos, com gente que conhece do assunto e nos instrui. Esses planos são apresentados para a Assembleia de Credores. Qual o poder de barganha que o credor tem nesse instante? Porque, assim, a gente falando de maneira muito desconhecedora, me parece, assim, eu aceito ou... Entende? Ou aceita ou não tem outra saída. Ou aceita ou vai falir. Antigamente só a falida poderia apresentar o plano de recuperação. Veio a 14.112 e deu oportunidade para os credores também apresentar o plano de recuperação. Essa lei também teve essa alteração. Na recuperação. Na recuperação judicial. Aquele plano que eu te falei lá... Você não falou nada disso pra mim, Bruno? Não te contei? Bruno, ele tá junto quase todo dia, você tem que me atualizar. Me atualizando, Bruno. Então, lá na falência, não. Aquele plano lá é plano de liquidação. Tá? Então, é um outro plano que quem apresenta o administrador judicial, tal. Essa é a situação. Na recuperação, nós estamos para a recuperação, a recuperando em 60 dias vai apresentar, são 60 dias corridos, vai apresentar o plano de recuperação. Se ela não apresentar, a falência. Ó, pra você ver. E aí, o que é o plano de recuperação, João? Nada mais é uma proposta de negociação. Obviamente que os credores, cada um vai querer puxar a brasa para sua sardinha. Sim. Então, os grandes credores, e aí é por classe. E se organizam melhor. Acontece que você não vota de uma forma só. Por exemplo, os credores trabalhistas votam por unidade, por cabeça. Tem peso, eu já aprendi isso. Entendeu? Por cabeça. Agora, o Bruninha criou a Badaz para dividir os grupos. Então, o Garantia Real... Né, Marcos? O Garantia Real já vota de duas formas. Ele vota pelo número de presença, de cabeça, e pelo valor. Pelo valor. Entendeu? Sim. Então, lógico que o valor ele vai ter um peso na hora da votação. E a negociação vai sendo feita. Quirografares também vota por cabeça, por número de cabeça e vota por valor. E MPP vai votar só por cabeça. São critérios diferentes. Você vê que é para apuração disso aqui, não é brincadeira. Não. Mas o que acontece? As negociações são feitas normalmente com grupos, pela devedora, pela recuperanda, com esses credores. E aí as negociações, obviamente, vai partir da força de cada um para a negociação. Nos planos que a gente elabora, a gente tenta buscar bem com muita clareza a questão do pagamento, porque o credor, ele pode optar pela falência, mas ele sabe que a falência é uma situação muito ruim, João. Porque por mais que tenha garantida da situação da celeridade, nós sabemos que o processo é muito complexo de falência. E não é porque eu aceito ou não aceito, não é isso. Porque o falido também, ele não quer quebrar. O recuperando não quer ser um falido, não quer quebrar, e está lutando ali. Então é a força da negociação. E aí os advogados que estão atuando têm que se preparar para a força da negociação, para saber negociar. Porque senão ele acaba sendo apenas um instrumento ali naquele conjunto de credores. Não mesmo o cara ser um credor pequenininho, ele tem que ir lá, se tem um advogado que vai atuando, ele vai criar uma melhor condição, um subgrupo, né, uma subclasse para aqueles credores, para ter melhor condição. Então eu acho que vem da atuação dos profissionais que estão atuando pelos credores. Você conseguir fazer porque você tem que marcar reunião com a devedora, com a recuperando, olha, eu tenho esse crédito, eu quero receber tanto, e vai construindo. Agora, é lógico que a negociação com as instituições financeiras é bem diferente, né? Porque as instituições financeiras elas têm um outro poder de barganha, de negociação. Sim. Isso nós estamos falando da recuperação judicial, mas tem a recuperação extrajudicial, que é um outro universo, que é muito diferente. Que merece um papo. Parece um papo exclusivo. Vamos fazer ele acontecer? Vamos fazer. E tem a transnacional ainda. E uma coisa que eu faço só uma passando para deixar a curiosidade pessoal. Nós não conhecemos nem a judicial, irmão. Eu e você que me assiste aí, olha só.
Conhecemos nem a primeira, nem a básica, Bruninha. João, e se eu te explicar Eu tive aqui, uma aula com vocês e antes. se eu tentar dizer você, por que você acha, por exemplo, que a Gol saiu aqui do Brasil e foi fazer a recuperação dela lá no Canadá? Por que você acha? Ué, de certo é porque lá tá melhor, né, Bruninha? Melhor pra essa recuperação acontecer? Mas isso é verdade. Você sabe Agora isso é um primo meu, porque é melhor do que a minha. É porque é o seguinte, João, nós temos agora a parte da transnacional que veio com a 14.112, você anda com a recuperação judicial lá. E lá todos os créditos estão sujeitos. Alienação fiduciária é tudo, até tributo. Isso é uma escolha da recuperanda? Ela pode construir, lógico que tem que ser uma grande recuperanda, pode construir uma sede. Aí ela transfere toda a área administrativa dela para lá. E aí a lei diz que onde é que é? Onde é a administração. Só que aí, o que acontece? Esse benefício... Outra coisa que eu não sabia, Bruno. Aliás, as nossas conversas não têm servido para nada. Né? Pelo que eu tô vendo. A gente conversa aí disso. Né? E só as grandes empresas podem fazer isso. Olha, então, quer dizer, e o pequeno aqui fica aqui amargando com a lei que nós estamos muito alijada do processo. Então, João, então todo o serviço jurídico está sendo prestado lá no Canadá, por advogados, por juiz, tudo lá. Mas é o seu escritório que está fazendo essa recuperação? Não. Aliás, vocês que não conhecem ainda, tem que conhecer. Bruninha, fala para mim a rede social do escritório, porque a gente coloca aqui. Flávio Cardoso Advogados. Porque já ficou claro para você, né, que se você tem uma necessidade de uma assessoria, e é normal que as empresas tenham que passar por isso, né? Sim, acho que tem que ir tirando essa... Sim. Esse tabu que existe realmente, para você entender que várias empresas, inclusive goianas, passaram pelo processo e hoje estão aí. Sim, bem. Saudáveis e tudo certeza. mais, né? Bruninha, vai de novo, @. A gente vai colocar Flávio aqui no Cardoso final. Advogados. Fala devagar, Bruno. A gente tá fazendo momento do nosso marketing, Bruno, do escritório. Flávio Cardoso Advogados. Flávio Cardoso Advogados. Tá certo? Que não tá fazendo a recuperação da Gol. Não. Que não tá fazendo. Mas quase todas as outras de Goiás. Mas tá fazendo várias. Tá? Graças a Deus Deus. João, eu quero agradecer aqui o espaço, dizer que você é um amigo que a gente tem muita consideração, carinho e admiração, né? Porque a gente fica feliz com os amigos que se empreendem, né? Nós estamos falando aqui justamente de direito empresarial e você empreendeu na área da educação e com um propósito, né, muito claro de transmitir conhecimento com qualidade e ao mesmo momento prática, né? Esse momento que nós estamos aqui é mais um desses instrumentos que vocês estão criando, né? Que o Instituto Goiano de Direito está criando e deixa o exemplo, né? De buscar sempre novos caminhos, com a modernidade, com novas tecnologias. Nós estamos aqui fazendo uma tecnologia totalmente diferente, muito nova, e isso é importante, né? Inovar sempre. Então eu deixo um abraço carinhoso para você e para toda a equipe do IGD, para minha colega, minha sócia, doutora Bruna Correia, que é uma pessoa excepcional, professora, profissional, amiga. E para nós é sempre uma satisfação, estamos sempre à disposição para trocarmos mais papo, conversarmos mais sobre o tema. Eu agradeço mais, Flávio, especialmente porque a gente está aqui vocês não conseguem visualizar, mas está um aquário dentro do Congresso e tendo oportunidade de ver tudo acontecer no nosso redor aqui, as pessoas passando, olhando e tal. E a gente aqui dentro produzindo conhecimento, uma vez que a gente está conversando sobre questões que são realmente muito relevantes e transportando para vocês aí por meio do nosso canal. Muita gente chega para mim, Flávio, e fala e deseja boa sorte e tal, mas não são todas que eu identifico que isso é muito genuíno. E você, desde a primeira vez que falou comigo, o seu olhar é tão transparente, você é uma pessoa tão transparente, quando você falou para mim, João, que legal, que eu tenho torcida por vocês, você não precisou falar mais nada, eu entendi que a sua torcida era real. Obrigado, e isso nos abastece demais, mas demais mesmo. Quando as pessoas perguntam se o GD está indo bem, eu olho, obviamente, a empresa consegue estar estabelecida, pagando todo mundo, mas eu sempre olho por esse lado. A gente está conseguindo tirar dali pessoas mais vocacionadas ao estudo, despertando talentos que estavam escondidos. A gente tem boas relações, grandes professores fomentando esse estudo de dentro? Tem. Então a gente está dando certo demais. Então a gente é muito feliz. Né? Com certeza, João. Para você eu falo isso mais vezes, mas você é uma pessoa brilhante, uma profissional que tem se notabilizado aí, ganhando tanto espaço na área, não é à toa, porque você soma o seu carisma, né, a sua força de vontade com o estudo. Então
pessoas assim não tem limite pro crescimento. Então Com a gente certeza, fica muito João. feliz. Com certeza. Obrigado a Parabéns, vocês Bruno. dois, tá? Obrigada. Pelo papo, Nossa, pela foi bom oportunidade, por demais. prestigiar esse nosso podcast que a gente tá gravando com tanto carinho. Agradecer aqui ao Maxwell Couto, um mago do audiovisual. O Maxwell, doutor Flávio, é quem chega aqui, isso aqui tá cru, ele faz o negócio acontecer, resolve tudo, deixa perfeito o áudio, o vídeo, e a gente deve sempre muita gratidão a ele também. Com certeza. Muito Melhor obrigado, de todos. Maxwell. Obrigado a você. Um abraço a todos, Obrigada, abraço a todos os, Obrigado a os vocês. alunos e professores Até a do GD. próxima. Até a A próxima. gente continua aqui, tem outros papos como esse, para você se nutrir a partir do que a gente fala daqui. Um abraço grande, fiquem com Deus, até a próxima.